Bom, estamos aí para mais uma aula de sistemas operacionais, aplicações destinadas à disciplina de software, de manutenção e configuração de software. Então a gente já fez a instalação do Windows, já fez todo o processo, já fez a criação do pendrive de boot, a instalação do sistema operacional no computador, a instalação das aplicações, a instalação dos drivers ou parte deles. E agora a gente vai finalizar otimizando o sistema, definindo aqui algumas práticas, né, para otimizar o sistema, diminuir os consumos de hardware que ele está nesse momento necessitando do meu hardware. Então eu basicamente vou começar primeiro clicando com o botão direito do mouse na barra de tarefas, chamando o comando gerenciador de tarefas. Esse é um dos métodos que a gente usa para chegar até esse recurso. Temos também a opção de Ctrl Alt Delete também, nos leva até essa opção aí. São alternativas que a gente pode utilizar. Temos também a opção de Ctrl Shift ESC, também chegamos até essa opção. É uma ferramenta bem incrível do Windows, né? Todos os Windows têm um gerenciador de tarefas e praticamente todos acessados por essa maneira aí. Bom, aqui ele me dá o consumo de CPU, ou seja, unidade central do processamento, meu processador. Tá? Eu estou usando uma máquina virtual que tem 3 núcleos, então estão eles aqui. Aqui me dá o consumo de memória RAM, eu estou em 663, 61 megabytes de memória. Isso é importante saber isso aí. Tem também aqui o botão monitor de recursos que abre uma outra aplicação. Nessa outra aplicação eu posso monitorar individualmente o uso da CPU por todos os processos e serviços que o sistema necessita para funcionar. Tá? Monitor de memória, consumo de memória, o que está sendo usado, o que está em área de modificação, em área de espera, o que está livre, isso é importante. Quanto eu tenho de memória, no caso aqui eu tenho 2047 megabytes. Posso chegar nessa informação também através do meu ícone do meu computador, botão direito propriedades até sistema, tá? 2 GB de memória. O sistema operacional na arquitetura, vocês já sabem que é o Windows 64 bits, né, o tipo de sistema, e a edição é o Windows 7 Ultimate Service Pack 1, né. Bom, isso é importante saber isso aí. Então monitor, posso monitorar o meu disco para verificar como está a parte de entrada e saída, né? Qual é o tempo que ele está consumindo, se há uma edição, um consumo muito alto na leitura de dados de disco ou gravação, né? Isso aí, atento. Tá? Então 2 recursos interessantes, botão direito em gerenciador de tarefas e monitor de recursos. Bom, agora a gente vai aqui ao botão iniciar e aqui no pesquisar a gente vai colocar msconfig. Bom, o msconfig então é um utilitário do sistema utilizado para permitir que eu configure como que eu quero que o Windows execute a inicialização do sistema. Tá? Então, geralmente eu devo deixar como está a inicialização normal. Tenho aqui a opção de inicialização de sistema, como é que está funcionando, tá? Dentro dessa opção de inicialização de sistema eu tenho as opções avançadas. Em opções avançadas, normalmente, por questão de, como é que se diz, economia de recursos, o sistema operacional ele não consome todo o hardware da máquina, então a gente vai aplicar aqui que ele inicialize com os 3 processadores disponíveis que tem de hardware, e a memória RAM também, que ele inicialize com tudo o que tem disponível ali. Feito isso,
vamos até a opção de serviços. São todos os serviços que inicializam junto com o sistema operacional. Então o sistema operacional inicializa, tem uma série de serviços que são importantes e fundamentais para o sistema funcionar. A gente vai ocultar todos os que são da Microsoft. E aqui talvez fique uma lista muito grande de serviços que estão inicializando. Tá? A gente deve ter cuidado em desabilitar os que não são tão importantes para o funcionamento do computador. Tá? Nesse caso aqui o meu Mozilla não é importante e esse também está em execução, não é importante também. Tá? É o serviço de execução do programa que habilita a ativação do Windows. Inicialização de programas, também uma outra aba. Aqui vai estar a lista de programas que estão inicializando junto com o sistema operacional. Então, os serviços são recursos que o computador precisa, que o Windows necessita para funcionar corretamente. E programas, pode ser programas que eu instalei no meu computador. Por exemplo, aqui ó, o Google Update, ele foi habilitado como sendo um programa para ser inicializado junto, porque o Google está instalado, né? O Java, a mesma coisa. Então, tudo isso eu posso desabilitar. Esse Oracle VM VirtualBox Guest Additions, aqui no caso, isso aqui é para o meu VirtualBox deixar em tela cheia o Windows, tá? Então eu vou deixar assim como tá. Bom, feito isso, eu vou clicar em aplicar e vou clicar em OK. Quando clicar em OK, ele vai pedir para reiniciar o computador. É importante a gente clicar em reiniciar. Então eu vou parar aí a gravação. Bom, após reiniciar o sistema, a gente vai fazer uma alteração aqui sobre o desempenho e também as configurações do sistema. Posso clicar aqui em botão iniciar e digito aqui desempenho e localizo a opção que diz aqui, ó, ajustar a aparência e desempenho do Windows. Bom, lembrando que o meu gerenciador de tarefas está me dando ali em torno de 600 MB, né, que está ocupando agora para o Windows funcionar. Porque aqui na verdade ele está habilitado para usar somente estilos visuais, janelas e botões e usar fontes de tela com cantos arredondados. Se eu tiver com a opção ajustar para obter melhor aparência, clicar em aplicar, eu vou ter um consumo maior de hardware caso o meu computador tenha recursos para habilitar essas opções e ter uma melhor aparência para o meu sistema. Geralmente, nesse meu caso aqui, o meu hardware não dispõe de tanto recurso para isso poder ser executado. Mas essa é uma dica que fica, né? Então, se eu clicar, digitar desempenho, tá, e quiser que a máquina seja um pouquinho mais, tenha melhor desempenho, eu posso marcar aqui, ó, ajustar para obter melhor desempenho, e deixar as opções que eu julgo importante e legal. Por exemplo, aqui ó, eu mandei deixar com ajustar para obter melhor desempenho. O que aconteceu? Ele diminuiu tanto a aparência do meu sistema que eu perdi o botão iniciar, ficou como se fosse um Windows XP, para quem conheceu, né? Também é uma opção. Mas em compensação, os recursos de hardware, tá, vão ser cada vez menores, né? Já estamos em 577 MB para funcionar. Tá? Então aqui geralmente eu uso uma ou duas opções, né? Para melhorar um pouquinho a aparência do meu Windows, aumentar o consumo de memória, mas ter um pouquinho melhor de aparência, né? Então isso é importante também. Então cada opção dessas aqui que eu vou habilitando vai aumentando o meu consumo. Esses esses aqui são bem legais, mas vão consumir, tá, hardware. Vou mandar aplicar. Então esses recursos aqui, eles vão consumir mais hardware. Então são opções que de repente eu posso querer diminuir no meu sistema,
São coisas que não vão influenciar tanto no funcionamento do meu sistema, mas em compensação terão um consumo menor de recursos de hardware para na hora que necessitar. Algumas coisas que a gente pode também eliminar aqui do painel de controle, desinstalar programas. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma série de recursos que o Windows já traz, né? Então são recursos que já estão instalados no sistema e de repente eu não necessito. Então eu consigo desativar alguns recursos desses e isso também vai me ajudar a consumir menos recursos do meu computador, né? Então, por exemplo, aqui ó, jogos, ele tem uns joguinhos ali instalados, ó, que de repente eu não preciso. Então eu posso desabilitar ali a opção de jogos, ó, desabilitei, são recursos a menos que eu posso, por exemplo, não querer no meu computador, né? Então isso são coisas bem legais. Depois o resto teria que ser explorado, né? Cada um teria que explorar a sua necessidade, né? Componentes do tablet PC, não preciso, no meu computador não vira tablet, tá? Não precisa utilizar esses recursos aí, tá? Plataforma do Gadgets do Windows também, não preciso, não uso, tá? Então tem vários recursos que a gente não precisa ali. Criador de DVD do Windows, também não preciso. Windows Media Center, não preciso. Windows Media Player, preciso. Então tem vários recursos ali que não precisam, dão um ok. Então tudo isso vai ocasionar redução de consumo de recursos do computador, né? Então isso é importante a gente ter ideia. Ó. Demorando um pouquinho. Tá pedindo para reiniciar o computador, vamos deixar para reiniciar depois. Já aproveitando o embalo aqui, a gente tem a opção de limpeza de disco, muito importante, né? Depois de um bom uso no sistema, alguns meses de uso no computador, interessante fazer uma limpeza do disco, tá? Para esvaziar esses arquivos temporários, essas informações que tu não precisa mais. Tudo isso vai liberar espaço no teu disco, ó. Tu tem 17 GB ali livre. A gente pode, por exemplo, aqui eliminar algumas coisas que estão ocupando espaço. Às vezes a gente consegue eliminar coisas do tipo até vários gigas aqui que estão ocupando espaço. Isso é interessante sempre fazer periodicamente. Tá? Então são coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouco o consumo de hardware do meu computador, tá? Então são coisas como o msconfig, como de repente o inicializador de programas, a parte de desempenho, melhorar desempenho, diminuir a aparência. Tudo isso é interessante para melhorar um pouco a performance do meu computador, principalmente se for um computador que estiver rodando o Windows 7, num computador um pouco mais, com um pouco menos recursos, tanto a nível de processador, quanto a nível de memória, quanto a nível de espaço de armazenamento, tipo disco rígido, né? Então acho que seria uma boa dica aí. Ficamos por aí.